Vamos falar hoje das mulheres mais poderosas da Marvel. Isso, claro, na minha concepção e na minha opinião. Se você não concordar com as personagens que eu vou colocar aqui, você deixa nos comentários qual personagem que você acha que deveria entrar nessa lista. E quem sabe a gente faz um segundo vídeo. Então, deixa aqui nos comentários se vocês querem. E se vocês curtiram a ideia, já deixa aquele like aí. Bora para o vídeo. Canal do Gordo. Ok, vamos começar a nossa lista aí. Porque, tipo assim, por mais que a Marvel existam milhões, milhares de personagens femininas, temos algumas que são muito poderosas. Porém, eu fiz uma classificação, assim, trazendo a questão de algumas habilidades delas. E pra começar, nós temos a Viúva Negra. Sim, Viúva Negra. Vou colocar ela pelo seguinte. Primeiro, a gente já viu que nos filmes ela foi representada muito bem pela Scarlett Johansson. Acabou que mostrou apenas algumas habilidades dela, como a questão de espionagem, como a questão de persuasão, né? E a questão de habilidades de armas em luta. Só que assim, a gente sabe que a Natasha, ela meio que já participou de diversas organizações. E isso faz com que ela consiga enganar qualquer pessoa. Então faz parte da habilidade dela. E por mais engraçado que seja, ela não tem nenhuma habilidade metafísica, meta-humana ou a genes aprimorado. Ela simplesmente foi trabalhada desde criança para ser o que ela é, uma arma. Então, por isso ela está nessa lista. E aí, o que você acha? Você concorda? Não? Já deixa nos comentários. Porém, a gente tem aí uma segunda opção. Vou colocar o seguinte: ela é uma criança, sim, a X-23, Laura Kane, sim. Ela é uma criança, foi apresentada aí no filme Logan, que foi, na minha opinião, um dos melhores filmes de mutantes da minha vida. Sério, Logan tá incrível. Se você ainda não assistiu Logan, não sei o que você tá fazendo da sua vida. Mas, apresentou a X-23. Que ali ela é uma criança que tem as mesmas habilidades do Wolverine, em questão de fator de cura e as garras de adamante. Porém, ela tem garra nos pezinhos também. E como se fosse uma leoa, ela manda muito bem. Só que uma das coisas que eu acho engraçada é que ela é uma criança, uma menina, quase um bebê, podemos dizer assim. E ela tem essa capacidade, assim, mortal praticamente. Porque ela é uma arma X. Tá, vou parar com esse tipo de piada. Mas ela é uma arma e ela tem uma capacidade incrível aí em relação à sua cura. E isso faz com que ela seja uma personagem bem poderosa dentro desse universo Marvel. Principalmente quando ela fica adulta, que aí ela fica mais poderosa ainda. Então assim, a gente tem algumas questões bem interessantes. Temos aí a Natasha, temos a Laura. E agora vamos para uma outra que imagina o seguinte: Homem-Aranha e Viúva Negra. Forma Jessica Drew. Sim, uma mulher-aranha. Ela tem a mesma capacidade da Natasha em relação de luta, inteligência, espionagem e tudo mais. E as mesmas habilidades do Peter Parker, que também coloca o intelecto lá em cima. E sem falar que ela já passou por dentro tanto da Hydra quanto da SHIELD. E isso aí dá uma questão de conhecimento de terrenos, podemos colocar assim. Então ela não é facilmente enganada pelos outros personagens. E isso já é bacana demais. Sem falar assim que, pô, a questão de habilidade de ter super força, ter o sentido aranha, juntando o sexto sentido de uma mulher, cara, ela se torna uma arma realmente foda. Mas a gente não para por aí. Vamos colocar assim, indo para um lado que talvez não seja tão conhecido para muitos de vocês. Spectro, sim. Monica Rambeau é uma das personagens que eu acho mais interessante, apesar dela ainda não ter aparecido nos cinemas, ela também não ter aparecido em nenhuma série e ter a possibilidade dela aparecer na série de Manto e Adaga. Isso porque eu vou explicar depois. Assim, basicamente ela tem a capacidade de controlar os espectros da energia ali eletromagnética. Ela tem a capacidade de voar na velocidade da luz, ela consegue lançar laser e além disso tem super força. Então, que é uma personagem mais poderosa que isso, ela tem umas capacidades bem interessantes. E o porquê que eu falo que ela pode aparecer em Manto e Adaga? Como vocês sabem, em Manto e Adaga aconteceu aquele evento final lá, onde a luz e a escuridão acabou criando um efeito dimensional. E nos quadrinhos, a origem dos poderes dela foi em uma explosão dimensional como aquela. Então, ou seja, será que a gente vai ter alguma coisa aí para a segunda temporada de Manto e Adaga? Não sei, mas eu queria muito que acontecesse. Mas agora vamos
para uma outra personagem que, pra mim, assim, ela deveria ser uma das mais poderosas. Estaria que tá em primeiro lugar. Mas não é tanto assim, porque a gente tem outros personagens mais poderosos que ela. Estou falando de Jean Grey, sim, a Fênix. Vamos colocar o seguinte, por que ela tá nessa lista e nessa colocação? Ela tem uma capacidade extremamente foda em relação aos poderes telecinéticos. Os poderes específicos dela se igualam ali do Professor Xavier. Então assim, a gente sabe que ela é extremamente poderosa. Ela consegue manipular com telecinese e tudo mais perfeitamente. E quando ela se junta à Fênix, que é a entidade que fica lá escondidinha dentro dela, a gente sabe que ela pode ser extremamente destrutiva. Mas, como a gente já viu nos quadrinhos e tudo mais, ela foi contida, a Fênix foi contida de algumas formas, mas também ela ressuscitou, por isso que é Fênix, né? Ressurgiu das cinzas. Por mais que ela seja derrotada, ela pode aparecer de novo. Mas a gente viu aí que a Jean Grey tem umas capacidades muito interessantes. Sem falar que ela também é extremamente inteligente. Eu tô louco pra ver como que ela vai ser agora no filme que vai sair, né? X-Men, que, cara, ele tá indo bem naquela ideia sombria. Eu não sei se eles vão seguir com esse contexto de ser um filme mais sombrio, mais darkness, porém o Logan deu certo. Então eu imagino que eles fizerem aí na mesma pegada, vai dar certo também. E aí, o que você acha? Será que vai ser bom? Será que não vai ser bom? Já deixa aqui embaixo nos comentários. E vamos para a próxima personagem. Ok, vamos falar, a gente tá falando aí de personagens com poderes específicos. Então, não podemos esquecer de Emma Frost, a grande, magnífica Rainha Branca. Sim, ela tem uma capacidade telecinética extremamente poderosa também. Ela tem a capacidade de criar ilusões na mente das pessoas. Ou seja, ilusões não, alucinações. Coisas assim que deixa com medo. E como a gente já viu em X-Men Primeira Classe, ela tinha ali a capacidade de se tornar um diamante, né? Ela transformava seu corpo todo em diamante. E quando ela estava nessa forma, ela não podia ser atingida por poderes específicos, sem falar que ela aumentava a força e a durabilidade dela. Apesar que o diamante de alguma forma pode quebrar, romper e tudo mais, mas isso ali acaba meio que impedindo que ela fosse surpreendida por poderes específicos. Então, basicamente, torna ela uma personagem bem interessante. Eu gosto bastante da Emma Frost. Se eu não me engano, teve um filme, assim, que foi muito antigo, que, se eu não me engano, acho que era Força X, que meio que eles tentaram fazer os X-Men, só que não deu muito certo. Mas de qualquer jeito a Emma Frost aparece nele. Foi a primeira vez, eu acho, que eu tive contato com a Emma Frost, em relação a você descobrir um pouco mais da personagem. E depois eu fiquei sabendo que ela tinha os quadrinhos e tudo mais, e aí foi bacana. Mas, sério, foi muito engraçado esse filme. Aí já em Primeira Classe eles deram uma característica um pouco mais, assim, podemos dizer, madura pra personagem, e também eu achei isso bacana demais. E aí, o que você tá achando da lista? Deixa aqui embaixo nos comentários a sua opinião sobre essa lista, e se você também tiver outros personagens que, na verdade, outras personagens, porque elas são mulheres, deixa aqui embaixo nos comentários, porque vai ajudar bastante. Quem sabe a gente pode fazer um outro vídeo com outros personagens que vocês escolheram. Mas vamos para a próxima personagem. Ok, se tratando de, vamos dizer ali, poderes específicos e tudo mais, a gente vai para uma vertente assim que pode considerar um outro nível de poder. Feiticeira Escarlate. Sim, a Wanda. Apesar de nos filmes eles terem limitado, podemos dizer assim, os poderes dela, basicamente o poder dela não tem um limite. Ela pode criar uma realidade, ou seja, ela pode virar e falar que todos os X-Men morreram, e todos eles morreram. Então, tipo assim, ela pode fazer as coisas como a vontade dela. Sem falar que ela tem os poderes telecinéticos dela lá, que ela consegue controlar as coisas, consegue criar ilusões, como ela fez com o Hulk, como ela fez com o Thor, como ela fez com o Tony Stark e tudo mais. Então a gente sabe que ela tem um extremo poder. Nos filmes, até o momento, eles estão limitando o poder dela. Uma coisa que eu acho legal em relação assim, aos quadrinhos e os filmes, a gente interpretar de uma forma que nos filmes não tem como eles fazerem o poder total do personagem como nos quadrinhos. Até mesmo porque, como eu falei, não tem um limite assim. Só que é lógico que eles também não vão
criar uma personagem que tenha a capacidade de ser extremamente poderosa e ninguém pode vencê-la. Então eles conseguem ali de alguma forma criar artifícios que façam com que ela seja derrotada. Agora, vamos mudar de clima. Sim, literalmente mudar de clima, porque nós vamos colocar agora na nossa lista a Tempestade. Que assim, por mais que ela seja apenas tem alguns poderes ali do controlar o tempo e tudo mais, e muita gente pode falar assim, nossa, pô, Tempestade não é tão poderosa assim, por que ela estaria nessa lista? Cara, a Tempestade ela pode criar um tsunami, destruir, devastar uma cidade ou várias cidades. Sem falar que ela pode meio que fazer um dilúvio. Ela pode criar uma tempestade de raios. Ela pode destruir qualquer coisa, porque ela tem o poder de controlar o clima e o tempo. Então vamos colocar um mutante que tem a capacidade de se congelar, que precisa do gelo, precisa da umidade. Ela pode retirar a umidade do ar. E assim a pessoa não vai conseguir usar os poderes dela, entendeu? Então assim, basicamente a gente tem uma personagem que é extremamente poderosa. Agora, um fato que eu acho que que acrescenta bastante é o fato dela ser uma excelente líder. Então ela tem a questão da liderança no sangue, juntando com a questão dos poderes dela, cara, é foda. E sem falar que, afinal, controlar o clima e ainda ter um poder de liderança não tem preço, né? Podemos colocar assim. Porém, não acabou a nossa lista. Vamos para a próxima personagem, Capitã Marvel. Sim, não poderíamos esquecer de falar de Carol Danvers. Sim, ela é extremamente poderosa. Como a gente sabe, ela acabou meio que ganhando seus poderes através de uma explosão. E agora, recentemente, a gente vai ter um filme dela e isso vai ser bacana pra caramba, porque nós vamos ver um pouco mais da origem dela e vamos ver um pouco dos poderes dela. Claro que no filme vai estar limitado os seus poderes, mas a gente sabe que a Carol Danvers tem aí poderes como força, resistência, consegue se curar, consegue lançar energia, né, rajadas de energia, consegue meio que, podemos colocar assim, absorver energia e depois projetá-la da forma com que ela quiser. Então isso já deixa claro que a personagem é extremamente incrível. Mas o que deixa ela ainda mais poderosa é o fato dela conseguir meio que ter uma consciência cósmica. É como se fosse um sexto sentido também que ela tem e acaba meio que conseguindo prever coisas que ainda não aconteceram, quase como um precog. Ela consegue prever o futuro, mas a consciência cósmica também acaba dando um poder aí incrível pra ela. Eu acho ela sensacional e a gente vai ter a oportunidade de ver agora no próximo filme aí da Marvel, e também vamos poder ver ela chutando o traseiro do Thanos, porque eu acho que é isso que ele merece por ter estalado os dedos, né? E aí, o que você achou desses personagens? Já deixa aqui embaixo nos comentários qual que é a sua opinião em relação aos personagens e qual personagem que você acha que deveria estar aqui na lista e não apareceu. Porque a gente tem muitos personagens. E assim, como uma forma de bônus, nós temos o Nemesis, que podemos colocar que talvez ela seja a entidade mais poderosa de todo o universo Marvel. Talvez ela seja mais velha do que o próprio universo. E a história dela é bem complexa, cheia de mistérios. Nunca foi revelado assim perfeitamente qual seria a origem da Nemesis. Mas, de acordo com as informações, ela seria responsável pelas Joias do Infinito. Porque ela meio que cometeu uma forma de suicídio e criou as 6 Joias do Infinito. São algumas histórias que contam sobre a personagem e que ela teria uma outra joia, que seria a 7ª joia. E essa 7ª joia daria, junto com as 6, daria o poder de trazer Nemesis de volta. Cara, ela é extremamente incrível, ela tem todos os poderes da Joia do Infinito e mais. Podemos multiplicar os poderes da Joia do Infinito em 3.000 vezes. Talvez assim a gente não iria chegar perto do poder de Nemesis. E aí, o que você achou da personagem? Ela é meio hardcore. Será que ela vai aparecer algum dia no universo cinematográfico? Ou, quem sabe, a gente pode ver ela aparecendo em alguma série? Não, acho que série seria bem difícil. Já deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa lista e qual é os personagens que você gostaria de ver nessa lista que você não viu, né? Eu já falei isso, então deixa aqui embaixo agora e bora para o salve. Aí ó, um salve para a Maria Eduarda, um salve para o Lucas Bianchi, um salve para o Lucas Hot
E um salve para o Cássio Nogueira. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui, que deixaram o seu like e compartilharam esse vídeo. Vocês sabem que isso ajuda demais no crescimento do canal. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!